Fala galera, beleza? Eu sou o Johnny, esse aqui é mais um Pouco Quadrinhos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes da gente começar, se vocês puderem, vão lá, se inscrevam na fanpage, se inscrevam aí no canal, deem seus comentários e tal, vamos conversar, vamos falar a respeito do que a gente gosta, que são os quadrinhos, beleza? Se puder, vai lá no nosso grupo do Pouco Quadrinhos, lá tá começando agora ainda, mas tem bastante coisa legal, gente legal lá para você conversar, belezinha? Então galera, vamos lá, vamos falar hoje sobre os anos 90, tá? Uma revista que foi publicada lá nos anos 90, que é Wolverine 50, que saiu aqui também pela editora Abril em formatinho, beleza? Então vamos lá, túnel do tempo aos anos 90. Bom, galera, então nós vamos falar hoje sobre Wolverine número 50, tá? A edição que saiu lá nos Estados Unidos aqui em 1992, janeiro de 1992, para ser mais preciso, e essa edição aqui, que é a traduzida, né, nacional aqui, que saiu em Wolverine número 39, pela editora Abril, na época do fadado, por alguns até saudoso, formatinho lá nos anos de 1995, aí em maio de 95, então tem um delay aí de 3 anos praticamente, né, entre as duas histórias, tá? Entre as duas edições, na verdade. E vamos falar sobre isso aqui. Então, primeiro, né, a gente vai falar sobre a edição em si, né, vocês podem ver aqui, então a edição que tem uma capa die cut, eles chamavam isso aqui, né, cara vazada aqui, né, aqui, que você enxergava alguma coisa que estava embaixo, tá? Então aqui como fosse as garras do Wolverine e tal, né? E aqui a parte de baixo. Essa edição aqui no Brasil, né? Vocês podem, começando, né? Vocês já vão ver que tem uma tonalidade diferente entre as duas cores, né? Vocês podem ver aqui que é um pouco diferente. Aqui também é a primeira capa que saiu desse estilo pela editora Abril também, aqui com esse die cut, né? Corta ali das garras do Wolverine. E embaixo também aqui similar à nossa. Diferente da edição americana, que é papel jornal da época, né? Era difícil ter edições que saíssem em papel similar ao LWC, né? Essa daqui nacional, ela é um papel mais luxuoso, tal, mais invocado, similar ao LWC aí da Panini, mas, caras, eram os tempos da editora Abril. Então, antes de eu começar a falar da história em si, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem até um videozinho aqui no canal, bem antigo na verdade, quando a gente começou ali, mostrando uma saga dos X-Men que saiu em X-Men Gigante, e lá da editora Abril, e eu comparei o encadernado gringo com a edição importada, com a edição nacional. E aí vocês vão ver lá a quantidade de páginas e recordatórios e tudo mais que acontece, tá? É um vídeo bem assim, página a página, então vocês vão ver ali virando a edição, a quantidade de coisa que está faltando, se quiserem dar uma olhadinha lá, foi bem quando a gente começou e tal, então não reparem muito, mas eu acho que é interessante ver. Tem alguns outros vídeos aí falando também sobre a editora Abril, tá? Inclusive um que eu falo com meu amigo Tony Moura, acho que vale a pena para quem não conhece aquela época para dar uma xeretada. Mas enfim, voltando a essa edição especificamente, aqui a gente tem aí, eu tirei algumas fotos das duas edições juntas para vocês terem uma ideia do que são as diferenças, né? Mostrar os textos, a quantidade de texto que era cortado, quantidade de adaptações, né? Se é que dá para a gente chamar assim, que os editores da Abril Jovem faziam, né? Então tinha até uma coisa lá, os editores editam e os leitores leem, que na época pegou super mal e tal, nem lembro quem foi que falou isso daí. A editora Abril, quando a gente mandava cartinha reclamando, vinha uma carta padrão para todo mundo. Então tem, para quem acompanhou lá na época do formatinho, tem muita história aí para contar e, bom, vamos focar nessa daqui. Essa história do Wolverine aqui, então tem várias adaptações, né, no texto, tem cortes de páginas. No caso, essa edição aqui, a edição 50, aqui tem a 48, 49 e 50, tá? Vou falar só da 50 que é a que está na minha mão. Aqui tem uma página que foi cortada na edição da Abril. Os textos, vocês estão vendo aí pelas páginas que eu mostrei o quanto de texto que está faltando, né? Caras, aí tem gente que fala assim, nossa, mas na época da editora Abril os quadrinhos eram baratos, os quadrinhos eram não sei o que e tal, comprava tudo que aparecia na banca. Galera, eu digo pra vocês o seguinte, o formatinho, tem gente que não concorda com isso, mas eu acho que eles tiveram um papel na época, né, de formar a gente, muita gente, né, como leitor de quadrinho. Então era o que a gente tinha na época, era um produto hoje, né, vendo as edições da Panini, de outras editoras, a gente vê o quanto que era ruim o formatinho. Mas ele teve um papel aí, tá, galera da nostalgia? Eu guardo as minhas edições, tanto que eu tô com essa na mão aqui, né, que a gente tá conversando. E, bom, era um produto bem meia boca, tá? Bem meia boca mesmo.
Em relação às edições da Panini, né, comparando uma com a outra, comparando com a gringa, é assim, é água pro vinho, tá? Realmente água pro vinho. Uma coisa que a gente vê, né, eu vou falar sobre o preço. Na época que eu comprei essas edições, quando eu comecei a comprar quadrinho importado, na verdade no Brasil não tinha internet, não tinha nada, né? Então eu comprava pela Devir. E a Devir tinha um negócio que a editora Devir, né, ela tinha um serviço que você pegava e você reservava, tipo como se fosse uma comic shop mesmo. Você ia lá e reservava as revistas, o que você queria. Eles tinham um negócio chamado recado, que vinha lá para você escolher o que você queria, depois você mandava para eles com assinalado o que você queria, tinha a sinopse dos títulos, bem similar ao mercado americano mesmo. E a gente mandava para lá, e eles tinham um negócio que chamava dólar livro, que era mais ou menos, né, pelo que eu me lembro pelo menos, era, por exemplo, tinha o valor do dólar, era uma vez e quase duas vezes o valor ali do valor do dólar vigente na época. E a editora Abril tinha a tabelinha dela de preços, tá? Essa edição aqui, ela valia, né, na época que ela saiu, $2,50. Era esse título aqui, maior número de páginas e tal, né? Então ele saiu por $2,50, que daria, na época, o dólar era em torno de 99 centavos. Pra vocês verem como mudou, né? Então era em torno de 99 centavos, e isso aqui põe aí vezes 2, né? Daria em torno aí de uns 4,50 não, uns 4,95, R$5, mais ou menos, seria equivalente à época, tá? Essa edição aqui da Abril era de R$1,80, tá? O preço aqui, não sei se não deve dar para ver, mas ela saiu por R$1,80 na época, lá 3 anos aí de diferença. E bom, então tem aí R$3 e pouquinho que separam uma edição para outra, mas, cara, a edição essa aqui comemorativa tem alguns pin-ups também, algumas coisas, né, que não tem também na edição nacional, mas enfim. Voltando, né, a gente vê essa polêmica da Panini com os preços, meio sem explicação nenhuma, nem nada, né? A Abril pelo menos tinha um mérito, que quando eles iam mudar alguma coisa, vinha uma explicação para os leitores, uma coisa que a Panini está tentando correr atrás agora, mas pegou super mal os aumentos deles, né? Um monte de gente já discutiu sobre isso aí, a palhaçada que foi. Concordo que a gente deva comprar somente o que a gente acha que vale a pena. Boicotar é uma coisa que, para quem realmente é fã, acho que dificilmente vai conseguir, mas tem que avaliar melhor o que a gente está comprando, beleza? Então, esse assunto, se vocês quiserem, a gente comenta depois, vai lá e conversa nos comentários, nos grupos e assim por diante. Voltando à história. Essa história aqui, ela mostrava, saiu logo depois, né, um pouquinho depois, quando saiu o Arma X do Barry Windsor-Smith, que mostrou a origem do Wolverine. E ela é meio que considerada, na época, né, como uma continuação oficial. E o que mostrava? Mostrava o Wolverine lidando com descobriu que ele tinha implantes de memória, ele não sabia mais o que ele tinha realmente vivido, o que ele não tinha, o que ele achava que era realidade não era exatamente aquilo, as lembranças então todas confusas, e ele começou a correr atrás. Essa história especificamente, essa fase que é bem legal, ela foi escrita pelo Larry Hama com desenhos do Mark Silvestre, um dos fundadores da Image, e arte final do Dan Green, tá? Que é um cara que trabalhou com o Silvestre na época que ele também desenhava os X-Men e tal. O cara manja também do traço. Wolverine, na minha visão, pelo menos, o Mark Silvestre é um dos melhores desenhistas que passou por ele. É o cara que realmente definiu muito do estilão do Wolverine ali. Você tem umas páginas da revista que você vê ele perto do Nick Fury, né? O Nick Fury original, o tamanho dele, as alturas, né, quanto são diferentes um do outro. Ele manjava mesmo das retratações. E essa história aqui então mostra o Logan correndo atrás desse passado dele. A Jean Grey, o professor Xavier, eles dão uma ajuda para ele, para destravar algumas memórias, e ele vai acabar parando num lugar que é onde aparece nessa edição 50, que é um armazém. E lá ele vai encontrar cenários que meio que construíram a memória dele e de outros membros, né, outras pessoas que passaram pelo programa Arma X, que é conhecido, né, pelos leitores aqui também, ó, nesse momento, como o Departamento de Controle de Pestes, né, era o nome código que eles davam para ele. E caras, na história, na época lá nos Estados Unidos saíam muitas capas ali que era uma pegadinha, né, uma capa invocada, tal, com uma história porcaria.
Essa aqui tinha uma capa invocada, mas a história é bem bacana. Mostra então o Wolverine entrando nesse armazém, achando coisas ali que ele lembra do passado dele, coisas que ele não lembra, tá? Então, que deixa ele bem feliz, porque no meio dessas coisas que ele acha lá, uma coisa que é muito importante para ele, principalmente nessa fase, era o relacionamento dele com a Raposa Prateada. E a vida que ele teve, né, com a raposa numa cabana e tal, nesses cenários todos não tá lá. Então ele pega e fala, pô, então isso deve ser, essa vida que eu tive com ela deve ser verdade mesmo. Aqui a gente vê o Larry Hama, que é um veterano, na verdade, né, nos quadrinhos, na época ele já tinha uma boa bagagem ali, né, ele mostra um Wolverine mais irracível, mais... Cara, não vou falar que ele era mais bravo ou não, mas ele era um nego de mais, de repente, mais atitude, né? Hoje ele é meio bunda mole, vamos falar a verdade, né? Pelo menos um pouquinho atrás, antes da morte dele, ele estava bem boqueta. Aqui ele era um cara mais irracível, mas realmente o melhor no que ele fazia. E o Larry Hama, ele retrata isso nas situações que o Wolverine passa, o jeito de passar, de falar, né, com os coadjuvantes da história, o jeito que ele aborda aqui, como ele faz uma invasão do aeroporto-aviões da SHIELD, ele vai com uma moto num edifício e ele vai lá e rampa com a moto e entra dentro do porta-aviões da SHIELD. Muito, muito legal, cara. Então tinha algumas coisas assim que o Larry Hama mostrava que o personagem ele era realmente o melhor que ele fazia, e a arte do Mark Silvestre ajudava pra caramba. A retratação aqui do Wolverine, a única coisa que eu não gosto particularmente dessa fase, eu acho que o melhor uniforme que o Wolverine já teve foi aquele uniforme marrom. Então eu gosto muito mais daquele. E aqui foi a época que ele começou, né? Voltou a usar o uniforme amarelinho. Mas questão de gosto, tá? Outras coisas que são bem legais aqui, o programa Arma X, a gente descobre que tinham vários, vamos dizer assim, cobaias, né, que passaram por ele. O Dente de Sabre, o Fantasma, a própria Raposa Prateada, e esses personagens, eles aparecem ali, uma lista com esses nomes. No meio lá das descobertas do Wolverine, lá no armazém, ele acaba achando tipo um robô que deveria estar afim quando esses experimentos começassem a dar errado. E é isso que esse robô está fazendo ali. A hora que o Wolverine entra, ele tromba com o bicho e aí a coisa ferve. Também a gente encontra ali personagens que apareceram lá na obra do Barry Windsor Smith, como o Professor e alguns outros que estavam lá, o Dr. Cornelius e tal. Cara, é bem legal mesmo o jeito que a história é contada. Uma dinâmica boa, uma história boa, uma realmente ação, arte, funciona muito bem. Mas a edição da Editora Abril aqui meio que privou a gente de algumas coisas. Inclusive tem uma página ali que mostra o Professor Xavier, Jean Grey, a Jubileu e o Scott, o Ciclope, discutindo como que a personalidade do Wolverine mudou na hora que a Jean ela desbloqueia essas memórias, né, esses gatilhos que estavam na cabeça dele que tinham sido implantados lá. Coisa bem legal mesmo, e define o personagem, né? Define mais, você entende mais que ele era, coisa que fica faltando, coisa que você não pega tão bem, né? Que você não compreende tanto, porque na verdade está faltando na edição da Editora Abril. Então, quem defende a Editora Abril hoje, particularmente, eu acho que não lembra, né? De tudo isso daí que aconteceu, fica mais aquela nostalgia, bons tempos, quadrinhos baratos e tal, mas assim, quando a gente era mais jovem também, né? Mas não entende tudo o que passou e o ponto que nós chegamos, inclusive um ponto que a gente tem uma influência gigante no mercado, e a gente aqui, né, o canal nosso não é tão grande, mas os caras que têm canais grandes têm uma influência grande no hábito dos leitores e nas próprias editoras, é o jeito que a gente consome quadrinhos. Então a gente ganhou uma força que de repente na época da Editora Abril a gente também não tinha, porque não tinham muitas alternativas, beleza? Bom, galera, então esse foi para vocês conhecerem um pouquinho dos anos 90, é uma história bacaninha do Wolverine, que poderia ser encadernada, essa fase, na verdade, do Mark Silvestre e do Larry Hama podia ser muito bem colocada ali naquelas coleções históricas. Acho que ia mandar muito bem uma coleção do Wolverine, que já começou a sair ali a fase do Claremont com o John Byrne e tal, e, tomara que realmente aconteça, porque eu acho que é muito legal e vale realmente a pena, tá? O Wolverine, a gente não precisava saber tudo sobre o passado dele, o que era mais legal dele era a gente ver esse personagem misterioso e saber alguns elementos, mas não era tudo que precisava ser contado, né? Por exemplo, Origins 2 é uma porcaria. Vocês leram,
joguem, se vocês não leram, corram pelas montanhas porque é muito ruim, beleza? Bom galera, então foi isso daí, espero que vocês tenham curtido. Se quem for comprar na Amazon puder dar uma ajudinha lá e usar os nossos links, eu já agradeço, tá? Porque ajuda o canal e tal e coisa. E tamo junto, valeu? Deixem aí os seus likes, vamos conversar aí nos comentários, vamos falar o que vocês achavam dessa revista, vocês já leram, né? Se vocês têm essa revista, se a editora Panini pode ou não relançar isso daí numa coleção histórica, e o que vocês têm aí esse mercado nosso que está mudando tanto aí, né? A gente está tendo uma força tão grande, o que vocês esperam daqui para frente, beleza? Galera, deixem o seu like aí, se inscrevam e tamo junto, beleza? Até a próxima!